Olá! Dando continuidade à disciplina de bioquímica, vemos que o metabolismo respiratório ele pode ser dividido em duas grandes etapas, uma anaeróbia, que é aquela que vai ocorrer sem a presença de oxigênio, então basicamente o CO2, e uma segunda etapa, com a presença do oxigênio, que é a fosforilação oxidativa realizada pelas mitocôndrias. Algumas bactérias conseguem invaginar a sua própria membrana plasmática, criando ali um ingrediente que aumente a quantidade de ATP produzida por ela. Isso em bactérias que nós trabalhamos no ambiente, no grupo das árqueas, ou as bactérias que têm um metabolismo que não utiliza o substrato de glicose ou ácido pirúvico. Se a gente está falando de bactérias metanogênicas, as que metabolizam ferro, as sulfurosas, as acidófilas, as halófilas. Bom, mas precisamos entender o seguinte. Como nós precisamos de oxigênio, a estimativa de utilização de substrato energético vai variar de acordo com a intensidade e o substrato que a gente está utilizando. Se nós estamos falando da intensidade, ela pode ser em repouso, leve, intenso ou intenso quando se fala de uma atividade de resistência. Assim, o substrato pode ser proteína, a glicose ou o glicogênio. Na verdade, o glicogênio ele é quebrado, liberando os monômeros de glicose e os lipídios. Bom, podemos prever que as proteínas elas fornecem um baixo teor energético, os lipídios ali em repouso moderado, mas o mais utilizado como recurso de substrato energético são os carboidratos, em especial a glicose. Basta nós pensarmos e lembrarmos da bioquímica dos carboidratos e todos os demais carboidratos, seja a frutose, seja a galactose, elas são transformadas pelas isomerases em glicose. Nesse sentido, a fonte ou o substrato energético utilizado para cada tipo de atividade física é de extrema importância para suprir todo o nosso organismo dessa demanda fisiológica ao qual ele necessita. Basta nós lembrarmos o tipo de atividade física que nós fazemos, se é uma atividade de musculação, se é uma corrida, a quantidade de energia que os nossos músculos esqueléticos vão necessitar para desenvolver bem essa atividade. Assim, nós pensarmos do ponto de vista bioquímico, no estágio da respiração celular, em que a respiração celular, seja a glicólise anaeróbia, seja a fosforilação oxidativa, com as suas subdivisões, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, na respiração anaeróbia, as etapas de fosforilação oxidativa não ocorrem. Logo, podemos prever que, se a glicólise é a única etapa ou a principal etapa a ocorrer, alguns produtos metabólicos, como alguns ácidos, como algum lactato, como algum tipo de álcool outro produzido, será por meio desse processo que também pode ser conhecido como a fermentação. Então, falar de fermentação lática, acética, é o processo de glicólise anaeróbia que ocorre no citoplasma das células biológicas sem a presença do oxigênio. Muito obrigado!